Cada pecado mortal acrescenta 7 anos de purgatório. Parte 2. O que segue agora é um registro de Santa Maria Madalena de Pazzi, uma carmelita de Florença, tal como vai relatado em sua biografia, escrita pelo padre Separi. Sua revelação dá uma figura mais completa do purgatório, ao passo que a visão precedente não faz senão traçar os seus contornos. Santa Maria Madalena de Pazzi, em uma pintura de Pedro de Moya. Algum tempo antes de sua morte, que aconteceu em 1607, a serva de Deus, Maria Madalena de Pazzi, estando uma noite com várias outras religiosas no jardim do convento, foi arrebatada em êxtase e viu o purgatório aberto diante de si. Ao mesmo tempo, como ela deu a conhecer depois, uma voz lhe fez o convite para visitar todas as prisões da justiça divina e contemplar como são verdadeiramente dignas de compaixão todas as almas detidas neste lugar. Neste momento ouviu-se ela dizer: "Sim, eu irei", consentindo em empreender esta dolorosa jornada. De fato, ela caminhou por 2 horas em torno do jardim, o qual era muito grande, fazendo pausas de tempos em tempos. A cada vez que interrompia o passo, ela contemplava atentamente os sofrimentos que lhe eram mostrados. Ela foi vista então apertando com força as mãos e pedindo compaixão. Seu rosto tornou-se pálido e seu corpo curvou-se sob o peso do sofrimento, em presença do terrível espetáculo com o qual ela se confrontava. A santa começou a lamentar em alta voz: "Misericórdia, meu Senhor, misericórdia! Descei, ó sangue precioso, e libertai estas almas de sua prisão. Pobres almas, sofreis tão cruelmente, e no entanto estáis tão contentes e alegres. Os cárceres dos mártires, em comparação com estes, eram jardins de deleite. Não obstante, existem outros ainda mais profundos. Quão feliz sorte seria a minha, se não fosse obrigada a descer para estes lugares. Pobres almas, sofreis tão cruelmente e, no entanto, estáis tão contentes e alegres." Ela desceu, no entanto, porque foi forçada a continuar seu caminho. Tendo dado alguns passos, porém, ela parou aterrorizada e, suspirando, gritou: "Quê? Até religiosos nesta morada sombria? Bom Deus, como eles são atormentados! Ah, Senhor!" A santa não explica a natureza dos sofrimentos que tinha diante dos olhos, mas o horror que ela manifestava ao contemplá-los fazia com que ela suspirasse a cada passo que dava. Depois, ela passou a lugares menos obscuros. Eram as prisões das almas simples e de crianças, nas quais a ignorância e a falta de razão extenuaram muitas faltas. Seus tormentos pareciam à santa muito mais suportáveis que os das outras pessoas. Nada havia ali a não ser gelo e fogo. Ela notou que estas almas tinham consigo seus anjos da guarda, os quais as fortificavam enormemente com sua presença. Mas ela também via demônios cujas formas pavorosas faziam aumentar seus sofrimentos. Avançando um pouco mais o passo, ela viu almas ainda mais desafortunadas e ouviu-se ela gritar: "Oh, quão horrível é este lugar! Ele é cheio de demônios horrendos e tormentos inacreditáveis. Quem, ó meu Senhor, são as vítimas dessas cruéis torturas? Ai! Elas estão sendo perfuradas com espadas afiadas. Elas estão sendo cortadas em pedaços." Foi-lhe revelado, então, que aquelas eram as almas cuja conduta havia sido contaminada pela hipocrisia. Avançando um pouco, ela viu uma grande multidão de almas que eram feridas, por assim dizer, e esmagadas sob uma prensa,
E ela entendeu que aquelas eram as almas que se haviam apegado à impaciência e à desobediência durante suas vidas. Ao contemplá-las, os olhares, os suspiros e toda a atitude da santa exprimiam compaixão e terror. O cárcere das almas que haviam se manchado com a impureza era tão sujo e pestilento que a visão deu náuseas a Santa Madalena de Pazzi. Um momento depois, sua agitação aumentou, e a santa soltou um grito terrível. Era o cárcere dos mentirosos, que agora se abria diante dela. Depois de o considerar atentamente, ela gritou bem alto: os mentirosos são confinados em um lugar na vizinhança do inferno, e seus sofrimentos são excessivamente grandes. Chumbo fundido é derramado dentro de suas bocas. Eu os vejo queimar e, ao mesmo tempo, tremer de frio. Ela foi então à prisão daquelas almas que haviam pecado por fraqueza e ouviu-se ela exclamar: ai, eu havia pensado que os encontraria entre aqueles que haviam pecado por ignorância, mas eu me enganei. Vós queimais com um fogo mais intenso. Mais adiante, ela observou almas que se haviam apegado demais aos bens deste mundo e haviam pecado por avareza. Que cegueira, ela disse, ter buscado tão ardentemente uma fortuna perecível. Aqueles a quem as riquezas não puderam saciar o suficiente, aqui são devorados com tormentos. Eles se fundem como metal na fornalha ardente. Ela passou também ao lugar onde as almas aprisionadas haviam se manchado com a impureza. Ela as viu em um cárcere tão sujo e pestilento que a visão lhe deu náuseas. E ela imediatamente deu as costas àquele espetáculo repugnante. Vendo os ambiciosos e os orgulhosos, ela disse: vede aqueles que quiseram brilhar diante dos homens, agora estão condenados a viver nesta escuridão pavorosa. Foram-lhe mostradas, então, aquelas almas que haviam sido culpadas de ingratidão para com Deus. Elas eram vítimas de tormentos indescritíveis e afogadas, por assim dizer, em um lago de chumbo fundido, por haver feito secar com sua ingratidão a fonte da piedade. Muitas almas no purgatório tinham consigo seus anjos da guarda, que as fortificavam enormemente com sua presença. Mas havia também demônios cujas formas pavorosas faziam aumentar seus sofrimentos. A messe é grande, mas os operários são poucos. Feliz de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, a palavra viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.